Pessoal, tivemos aqui uma dificuldade com conexão, perdemos a introdução no comecinho do vídeo, mas não tem problema, já seguiremos aqui com um novo reinício com o Sr. Ney Kloster. A nossa proposta hoje é falar sobre o que os filhos esperam dos pais. Alguns de vocês já estavam aqui conosco, então vou recomeçar aqui para dar continuidade ao nosso assunto tão bom. Esse é um livro muito simpático do Hugo de Azevedo, que trata alguns temas essenciais para a formação aqui das famílias mesmo. Então, deixa eu ver já se eu consigo encontrar Ney Kloster aqui presente entre nós. E aí já damos seguimento para as nossas conversas, né? Eu estava introduzindo aqui, né? O pai falou, a gente tem a pretensão de começar mais lives relacionadas ao tema de família, com base em alguns livros que a gente tem aqui. Tem muito material sobre isso. Deixa eu ver se ele já está chegando por aí. E também revezar com alguns filmes para que mais pessoas possam também ter acesso a essa riqueza, e a gente pode ir comentando isso ao longo dessas próximas semanas. O tema inicial aqui do que os filhos esperam dos pais, né, é um tema muito bonito. Eu até vou abrir de volta até que o Ney apareça. Deixa eu ver se ele já está aqui de volta. Eu vou esperar aqui um pouquinho, mas já vou ler a última parte, o último parágrafo desse livro aqui, para vocês terem uma ideia da grandeza desse material. Ele diz assim: para os filhos, os pais são o rosto visível de Deus. Por isso esperam ver neles refletida de algum modo a expressão divina. E aqui fala desse tema, né, tão grato, né, tão importante, que é essa identificação da paternidade, né, da paternidade familiar, né, natural, com essa paternidade divina. E por isso esses alicerces, né, da família são tão importantes, para que a gente possa também estabelecer aí esse vínculo com essa eternidade, com o sobrenatural que nos transcende. E por isso esse livro, né, vai trazer aqui alguns temas de relevância espetaculares, né? A gente às vezes se perde com tantas outras demandas, né? Fluxos, atividades extracurriculares, enfim, conseguir aqui uma renda extra, conseguir tal coisa, agora uma nova terapia, agora uma academia. A gente tem muita coisa para fazer, de fato. Mas esse material nos lembra, né? O que é mais importante, né? O que os filhos esperam de nós? E eu estava dizendo aqui para o Sr. Ney Kloster, né, que concretamente lendo esse livro, né, ele me propôs, vamos fazer uma live sobre esse assunto. Eu pensei, puxa, eu já estou aqui abusando, né, do meu pai, tendo aqui um material, um conteúdo muitas vezes inspirado nas nossas conversas. Aqui, já estou vendo que está voltando. Que uma exigência ou uma expectativa pesada, né? Os filhos esperam dos pais coisas simples, mas ao mesmo tempo difíceis, né? Esse estar, esse amor verdadeiro, esse tema também deixa eu tentar colocá-lo aqui, esse amor mútuo entre o casal, que era o tópico primeiro, e que é um assunto tão importante e que não é tão simples, né? Mais uma tentativa. Deixa eu ver se agora vai. E era sobre isso que ele já começou a explanar aqui, até que apareceu aqui uma falha de conexão. Eu acho que da minha parte, mas também um pouco da dele também eu desconfio. Mas vamos lá. Vamos esperar aqui essa entrada oficial mais uma vez. Fico chacoalhando essa câmera aqui. Bom são as pessoas que estão aqui nos esperando. E agora foi. Perdão, Olá, desculpe, eu sei que eu fiz aqui, o que falhou, agora estamos de volta. Eu introduzi tudo de volta aqui, mas eu acho que já deu para situar nos nossos temas, né? A proposta de uma continuidade de livros e de filmes relacionados à família.
a proposta inicial aqui do Hugo de Azevedo com o nosso livro, que deu abertura a essa nova série da família Kloster, e a pergunta inicial que era isso, né? Que eu dei para você e de repente estive falhando, e daí fui ver se era a minha conexão e desandou tudo. Mas a pergunta era, pai, como manter esse amor mútuo, né? Que no fundo se refere à primeira obrigação dos pais, digamos, né? E que não é nada fácil, né? Mas manter esse amor sempre renovado e qual é a repercussão disso na vida dos filhos? É que a parte mais importante é essa base, esse amor conjugal. E esse amor conjugal as crianças têm que perceber, né? Ele estava falando que o amor, essa palavrinha com poucas letras, mas que representa muito, ela vem, em primeiro lugar, com respeito, né, com obediência, com uma outra coisa importante desse processo, que também está base, que amor tá, que é interessante para os casais que vão até começar a vida, né, quer dizer assim, vão casar, é que os valores de um e de outro sejam os mesmos, né? Quando você tem o casal com as bases bem formadas, que é o amor entre eles e os valores entre eles, dá uma confiança muito grande para os filhos. E como se constrói esse amor? Com respeito, com entender a outra pessoa, porque ao longo da vida nós vamos mudando. A gente vai envelhecendo, a gente vai mudando os gostos, vai mudando as coisas, e eu tenho que saber o que é bom para outra pessoa, o que agrada a outra pessoa, de uma forma prática, né? De uma forma muito prática. Então, o crescer nessa base, e ele coloca isso no começo, e depois ele coloca uma série de, de virtudes, né? Que estão lá, confiança, respeito e outras, mas tudo está nesse amor que os dois têm, e eles têm uma mesma direção, eles sabem para onde eles estão indo. Então, acho que essa é uma parte importante, e ele acerta aí no livro, colocando isso bem no início, e depois, ao longo dele, ele vai colocando mais algumas virtudes que estão, ele não fala isso, mas estão bem relacionadas com esse amor do casal. Certo, então eu acho interessante aqui, né, que ele fala sobre essa abertura à vida também. É um tema que não é fácil, não é, pai? É um tema que se desdobra ali em algumas 2, 3 páginas, né? Porque o livro ele é todo compacto, né? Mas ele fala, olha, essa confiança mútua também se refere a as exigências que o amor traz consigo, né? De confiança em Deus também, porque o amor ele é uma virtude teologal, né? Ele se refere a essa perspectiva sobrenatural. E esse é um tema que é um tema fundamental, é um tema difícil, né? Hoje em dia as pessoas não querem colocar isso na pauta, querem simplesmente fazer um planejamento. Ele fala muito claro as consequências de um casal egoísta, assim, né? É forte falar aqui, porque às vezes tem famílias que criam os filhos como ídolos, né? Como, puxa, eu quero aqui, né? Ter os meus filhos como bonecos, como robôs, né? Ele faz analogias assim ao longo de todo o livro, né? E como evitar que os filhos sejam bonecos, robôs, né? Ou que sejam, enfim, né? Simplesmente um fruto de um egoísmo, mas, mas que a gente perceba que existe ali um amor verdadeiro, pautado nessas virtudes que depois vão aparecer, na confiança, no respeito, mas um amor verdadeiro que procede dessa abertura também a essa família com letra maiúscula, digamos, né, que se serve desse amor e da vontade de Deus, assim, né, seja na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Como que a gente Exato. pode explanar um pouquinho mais esse tema? Joguei aí para Você você. falou uma parte importante aí, essa abertura à vida, né? E ele lá na frente, assim, ele fala de que mesmo que você tenha uma vida miserável aqui, ela é muito melhor do que não existir. E essa frase, se você olhar no livro, ela está grifada. Eu estava começando o meu matrimônio, né? Nós estávamos ali há 2 anos de casado, quando eu peguei a primeira vez esse livro, e ela me marcou bastante.
Anos mais tarde, né, quando veio a Teresa, que é a quinta filha, e ela estava numa discussão lá no ensino médio, lá no Santa Maria, e a turma toda, né, às vezes até assim, meio criticando pelo número de filhos e irmãos que ela tinha, né? E ela falou assim, mas pessoal, se vocês não, se o pai tivesse tido só 2 filhos, eu não estaria aqui conversando com vocês. E quanto vale a existência? E pensando nesse tema também, e ligando com essa ideia de filmes, quem vê o filme A Felicidade Não Se Compra, sabe muito bem o que é não existir, né? E aquele filme é maravilhoso, né? Quer dizer, Ele assim, brinca ele com essa joga ideia, né? muito, O que aconteceria se eu não muito existisse, forte. né? O O que momento em aconteceria que... se eu não estivesse aqui, se eu não existisse? E a gente às vezes não pode pensar nos filhos, como você falou, né? Eu vou ter aqui um dos dois que eu posso cuidar, que eu posso fazer, que as coisas assim. Filhos são presentes que vêm para nós. A gente não pode dizer nem quando vem, né? Certo? A gente tem que deixar aberto. E Deus também dá uma ajuda para a gente cuidar deles. Conta com a nosso empenho em formá-los e educá-los e de uma forma ativa para serem pessoas boas, porque ele tem um projeto de vida. E acho que essa é a grande ideia do projeto de pai, né? O pai não veio para ter um presente como uma televisão e um filho, né? Ou uma casa da praia e um filho, né? Ele veio para transformar aquele tesouro em tudo aquilo que Deus quis e colocou ao lado dele. Eu vejo esse quando fala de educar a arte, né? Me lembra muito as esculturas de Michelangelo. Michelangelo tem um Davi, tem um Moisés, que são coisas maravilhosas, uma Pietà, né, que você olha lá, você consegue ver embaixo daquele mármore como se tivesse um pano e você quase vê a transparência dele. E tem algumas esculturas dele que ele parou na metade, que não deu tempo de terminar, e ele tá assim, ó, o que aparece é a pessoa, ele só está tirando. E ele falava disso, a escultura está lá, o Moisés está aqui na pedra. Eu só preciso tirar o que atrapalha. E os pais são isso. As crianças que estão nas nossas mãos são perfeitas, são lindas, vamos supor, tem um projeto maravilhoso para Deus. Nós temos que ajudar a tirar delas, né, e a desenvolver o que está atrapalhando elas, para elas poderem dar o máximo, né, e fazer, né. Eu acho que isso responde um pouco aquela frase do filme O Soldado Ryan, né? O Resgate do Soldado O Ryan, que é uma resgate do frase muito soldado forte Ryan. também, né? Que o Capitão Miller fala assim, faça a tua vida valer a pena, né? E no final, ele lá no cemitério perguntando para a esposa, né? Eu fui um bom homem, né? Eu fui um bom pai, né? Que assim, a gente tem que fazer a vida valer a pena, né? E Aristóteles também falava que a gente tem que fazer a vida valer a pena, né? A melhor vida, né? Fazer uma vida que vale a pena ser vivida. E nós temos que fazer isso com os nossos filhos, né? Desse tema, agora eu Então, já resgato aqui. Ele falava de sonhos mútuos também, né? Como que a gente pode sim, ter essa perspectiva assim de com os filhos, né, ajudá-los a ganhar um relevo, né, uma perspectiva, uma transcendência, né? Tem até um trecho do livro que eu coloquei aqui que fala isso: sem esse olhar esperançoso dos pais, os filhos talvez nunca descobrissem a sua dignidade, o seu valor, a importância da sua vida para a sociedade, nem a necessidade de projetarem com largueza e sentido de responsabilidade o próprio futuro. Então, se eles percebem, né, eu aqui como filha privilegiada, né, vendo o pai falar isso, olha, você tem, né, você foi feito para ser como Deus, né, a gente foi isso, né, ouve isso na catequese, né, olha, sereis como deuses, né, que se desvirtua no pecado original, mas que é resgatado também, quando a gente lê isso na Sagrada Escritura, qual é a nossa perspectiva, né? Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e uma perspectiva de que a graça nos aperfeiçoa à medida que a gente luta, enfim. Não quero entrar muito em temas aqui mais de doutrina, mas é bonito que a gente pode também entrar
na vida dos filhos, ajudando a projetar, né? Falando dessa perspectiva de escultura, como o senhor acabou de fazer, e ajudá-lo a ver que, puxa, eu confio tanto, né? As possibilidades que a gente tem diante de nós é tão maravilhosa, né? O efeito que você pode fazer, né, para a sociedade, não só num sentido romantizado, né? Porque a gente sabe que não é fácil, né? A vida não é fácil, as coisas não são só como a gente gostaria. Isso que você comentava agora, a própria conversa que a Teca tinha ali com os amigos, alguns colegas no ensino médio não foram fáceis. Muitas ocasiões não vão ser simples, né, de sustentar uma família, né, grande ou pequena, ou o que for, né, o cansaço. Muitas situações difíceis vão surgir, né, mas não perder de vista essa perspectiva e ver como os pais têm esse olhar esperançoso para os filhos e aprendem a sonhar junto. Isso ajuda muito a não acomodar-se, né, não ter uma vida medíocre. Como isso é importante para que os filhos vejam que sem esse olhar dos pais, a gente poderia ficar muito assim, muito longe do que seria a nossa própria existência, né? Bom, esse E era um dos essa temas que estavam lá. que está lá, e é bacana, isso também foi uma parte que quando eu li lá atrás, de fazer sonhar, e sempre ficou isso na minha cabeça. E a gente faz sonhar, eu fiz você vê o Marco Aurélio com 15 anos indo para os Estados Unidos, depois você toma as consequências disso, que dali a pouco ele sonhou tão alto, e ele pegou asas e ele foi embora. Né? Mas a ideia de sonhar, assim, como a gente ser protagonista disso? Vamos pegar aqui, já que a gente comentou um pouquinho da Teresa, né? A Teresa estava para fazer vamos supor, o intercâmbio dela, né? Quer dizer, durante a faculdade, e aí ela escolheu Portugal. Né? E como pai, falei, mas o que eu tenho que ajudar ela a pensar? Daí falei, filha, mas você vai fazer o que em Portugal? Porque você vai aos Estados Unidos para desenvolver uma língua. Aprender outra Né? Vai língua. à Espanha para desenvolver uma língua. Né? Também conhecer E Portugal, culturalmente o país ali, mas poderia Portugal expandir, né? pode até perder um pouco da língua, né? Porque você faz uma confusão, porque tem algumas coisas que não são. Aí sentamos com ela e falamos assim, o que mais você pode fazer? E aí propus para ela fazer uma ou duas disciplinas do mestrado. Ela falou para mim, pai, o senhor é louco, quer dizer, como é que eu vou lá em Portugal, sendo uma graduanda, chegar lá e dizer que eu quero fazer uma disciplina do ensino do mestrado? Do mestrado. Eu falei, mas tenta, certo? Tenta. Né? E eu abri uma perspectiva, falei, por quê? Porque aí você está indo lá para abrir um mestrado lá na frente, porque às vezes você quer fazer um mestrado fora e é mais difícil. E ela foi, e foi com e obedeceu, né, que foi muito bacana. Levou 20 nãos, falou para primeiro que atendeu ela, o coordenador, o cara falou, você está louco, você não pode fazer. Ela ligava para mim e falava, mas tenta mais, tenta mais, tenta mais. E ela foi indo, o outro disse não, até que ela conseguiu chegar para uma professora do mestrado, e ela propôs isso para a professora. E a professora falou, você é muito audaciosa, hein, menino? Mas eu vou aceitar você, certo? E ela fez as duas disciplinas, né, tanto de graduação quanto de mestrado, fez 4 disciplinas durante o intercâmbio. Viajou pouco, às vezes o pessoal vai para lá para viajar, ela foi lá para estudar. Aquela disciplina de mestrado, quando veio para cá, matou 2 disciplinas dela da graduação, que o pessoal, quando viu o currículo, fechou com ela, acabou de se formar um pouquinho antes. E essa professora deu uma carta, que foi a carta de abertura do mestrado dela, e hoje ela está lá fazendo mestrado. Ou seja, a gente tem que fazer os filhos sonharem. A gente tem que sonhar muito, porque às vezes eles não têm capacidade de sonhar, porque eles não viveram o que a gente viveu. Eles não veem o mundo como... Então a gente tem... E elas começou a dizer assim, cara, eu não sabia que eu era capaz de fazer isso. E eu falei, você não sabia que você era incapaz de fazer isso, porque, teoricamente, ela não poderia fazer. Né? Mas a gente fez ela sonhar tão alto que ela conseguiu uma coisa... Passou o possível. Passou por um impossível. Ela fez um impossível dentro desse negócio. Né? Quer dizer, é uma coisa muito...
Eu lembrei Bonita de uma isso. história não tem, não, é bem menos relevante do que essa, né? Mas eu lembro que eu às vezes saía com a mãe, acho que eu nunca te contei essa história aí, ou talvez sim, não sei. Mas eu saía com a mãe pra, às vezes, à tarde, resolver algumas coisas e tal, e eu lembro que uma tarde passamos perto de um bar que estava cheio e era umas 4 da tarde, né? E eu comentei assim, eu devia ser, sei lá, adolescente. Falei, nossa, o que que esse pessoal tá fazendo no bar a essa hora da tarde, né? Todo mundo aqui, sei lá, já tomando essas cervejas aí, esse bar lotado. E falei alguma coisa assim, meio reclamando da sociedade, assim, alguma coisa que eu falei. E a mãe, ela olhou pra mim e falou, não, essas pessoas não estão aí bebendo, as pessoas estão, olha lá, que ela começou a brincar comigo, assim, sonhar comigo. Ela falou, ali são duas amigas conversando, estão falando sobre temas profundos, ali outros estão trabalhando, falando sobre projetos sociais, ali tá um casal que está resolvendo a vida, não sei o que e tal. Ela começou a me fazer sonhar com como as pessoas podem ser boas, né? Mas depende do nosso filtro também, e da nossa Exato. forma de atuação na sociedade, né? Muito fácil dizer, que bando de folgado, né, e tal. E ela falou, não, então, esse bar tá cheio, mas cheio de coisa boa, você podia, né, e vamos sonhar comigo aqui, isso. E ela me fez sonhar de uma forma tão bonita, assim, né, de uma crítica eu passei a ver possibilidades, né, possibilidade de pessoas que saiam aí à tarde para fazer coisas boas, assim, né? Não era ainda a fase do coworking, né? Em que as pessoas trabalhavam às vezes em cafés, não era ainda essa moda, assim. Mas foi para mim também muito bom, assim, um sonhar de uma forma simples, mas que abriu a minha cabeça. Porque o Bom, livro ele comenta isso, né? Que a frase que me chamou a atenção, que ele falou assim, é que quando o pai consegue ir com o filho e fazer sonhar, o filho se acha importante, daí ele descobre a importância dele naquele sonho. E começa a aumentar até a dignidade dele como pessoa. sim, sim. Eu posso fazer isso, eu posso ser. Então, essa é uma parte muito importante quando você faz os filhos Sabe que é sonharem. capaz, né? Exato. Eu Eu lembro da até. Júlia, a Júlia foi para os Estados Unidos, né? A Bia foi para os Estados Unidos. A Bia, ela tentou ir para uma escola de lá de Vitória, lá no Canadá. E aí eu achei massa, porque daí ela falou assim, e o que eu preciso? E aí vamos ver. Ela não fazia esporte, daí ela viu que ela precisaria de esporte, daí ela foi atrás de fazer atletismo. Ela conseguiu uma bolsa da Apple, era assim, uns US$ 40.000, ela conseguiu US$ 22.000 da bolsa da Apple. Eu falei, você vai conseguir? Você vai conseguir, corre atrás. E ela foi, fez teste, conseguiu. E ali foi uma coisa, eu não consegui dar o respaldo financeiro para o restante. Então ela foi até lá, e daí nós tivemos que voltar. Nós tivemos que voltar, ela chorou uma semana. Então, às vezes, a gente cria expectativa para os filhos e não deu certo. Mas ela conseguiu tudo que podia da parte dela. Ela falou, pai, eu falei, eu não consigo, agora eu não consigo. Né? E ela conseguiu toda a parte dela, ela ficou feliz. E aquilo ajudou ela a ver que ela conseguia uma bolsa da época, ela começou a fazer esporte, mudou a parte dela. Ou seja, o sonhar em estudar lá fora fez tantas mudanças de hábitos nela que foi maravilhoso. Não foi, né? E o Lipe tem, vamos supor, pode me agradecer agora, que é o namorado dela, né? Porque se ela tivesse ido, ele estaria fora da vida dele, né? Então, às vezes, Deus tem caminhos para a gente que a gente não sabe. Mas, e nem todos os sonhos se realizam do jeito que a gente quer. E também tem que ter essa característica, tem que saber disso, né? Não adianta você fazer o sonho e dizer que 100% você vai ganhar. Joga na loteria que 100% você ganha. Não ganha, né? Mas ela ganhou hábitos, ganhou, assim, força interior, né? Ganhou autonomia para fazer. Então, é importante fazer. Então, são coisas que são pequenas frases que estão nesse livro, e quando nós começamos a falar dos livros, eu falei, vamos fazer esse. E você fala, não, mas esse aqui, os filhos, não sei o quê.
E aí, a segunda vez, Pequeno, eu com falei, certeza. vamos fazer esse. Por quê? Porque foi um que me motivou em muitas coisas da minha vida, né? Você diz assim, ele é denso de teoria? Não, se vocês verem a finura dele aqui, pessoal, é muito simples. Mas foram ideias, pequenas Chave. ideias, que eu coloquei como Exato. chave, né? E eu tinha um filho apenas, né? Que foi me abrindo a cabeça e me ajudando, certo? Me ajudou a tomar Sabe um, decisões. Fiz certo? Não, provavelmente devo ter errado em algumas coisas, mas ele me deu um rumo para mim poder decidir. sabe o que eu Isso que achei é bonito bacana. nesse começo do livro também? Que eu falei que eu fiquei um pouco assim, porque eu achei o título assim muito ousado, né? Poxa, eu aqui, como eu falei, como filha, né? Eu não tenho que esperar nada dos meus pais, eu tenho que só agradecer, eu tenho que, assim, no fundo. E aqui eu achei bonito que ele falava assim, até para vocês pais que estão aí, ele fala isso, né? Esse saber que quando a gente se doa aí para os filhos, essa perspectiva de crescimento também acontece não só nos filhos, mas acontece especialmente nos pais, né? Então fala isso também da perspectiva de eternidade, que também está atrelada a esses hábitos de sonhar junto, de doar-se aqui, e falava isso, né? Quando você deu de beber alguém, quando você deu de comer alguém, quando você vestiu, quando você fez sonhar, quando você ajudou, quando você confiou, quando você ensinou, quando você ficou horas lá. Isso, no fundo, é toda a tua forja de santificação também. E é muito claro como aparece isso no livro, né? Quando encontrar ali esse juízo particular, hoje exatamente no dia de finados, né? Quais são as coisas extraordinárias que um pai de família faz? Nada assim extraordinário habitualmente, né? Mas todas essas pequenas coisas que eu fui falando aqui é o que prepara, né? Uma alma, né? Para esse amor dinâmico. E diz assim no livro, né? Só é pena que muitos pais vivam seu amor heroicamente sem o referirem ao nosso Pai Celestial e deem à sua vida familiar apenas um sentido humano. Nem por isso ficarão sem o prêmio. Contudo, que diferente seria se habituassem a unir o amor aos filhos com o amor a Deus. Seria e é, graças a Deus, em muitos casos, a santidade. Uma santidade oculta, humilde, simples, mas maravilhosa aos olhos de Deus. Né? Então, isso aparece ali nesses trabalhos dos pais, né? Quer dizer, o que os filhos esperam dos pais, né? Que nos deem de beber, nos ajudem a estruturar essa vida, né? Assim, de uma forma estável. A gente vai entrar agora em mais temas relacionados a isso. Mas ele já alerta ali no início, olha, não pensem que não será visto por Deus todo esse esforço, todo esse empenho, essas horas sem dormir, né? Às vezes eu vejo pais que chegam assim e falam, prof, eu sou professora, a menina tirou 5 nessa prova, eu fiquei tanto tempo estudando com ela, tanto tempo estudando com ela, como é que pode? Eu queria que era para ela tirar um 10 e ela me parece com 5. A gente ficou o final de semana inteiro, né? E eu tenho vontade de dizer, às vezes não digo porque, enfim, né, tenho que seguir ali a pauta, às vezes, mas aqui eu posso dizer isso, né? Olha, esse tempo não é à toa, né? Esse tempo, óbvio, né? Primeiro porque os filhos veem que as coisas não caem do céu e que não é fácil e que as dificuldades objetivas precisam ser mapeadas e tal. Mas também é isso, é santidade, né? Santidade nossa, santidade deles. E quantas horas de estudo, né? Quantas horas de dar comida, trocar fralda, acordar de noite, né? Essas coisas a gente sabe, né? Tô aqui só lembrando para a gente não achar que isso é pouca coisa, né? Isso aí é santidade É muito. na veia, né? Não é pouca coisa, não. Mas agora, o próximo tema, senhor Ney Kloster, é sobre a estabilidade de um lar, né? E ele fala que bênção é um lar estável. E aí já volta a fazer, de uma certa forma invisível, aquele link com a estabilidade de amor que há entre o casal. E a chave está nisso, assim, o respeito com que os filhos se tratam, ou tratam os outros, tem a ver com o respeito com que eles veem, com que né, que há entre o casal. E aqui também vou citar mais um pouco que fala isso, né? Que bênção divina é um lar estável. É uma lição constante de transcendência e grandeza, sem palavras de transcendência, né? Essa grandeza da vida de cada homem se faz através dessa estabilidade que a gente pode ver, bom, não preciso viver numa vida tensa, numa vida atribulada. Às vezes o dia a dia é mais corrido para lá e para cá, mas pedir essa calma para o nosso coração, para as nossas ações, para as nossas reações é importante. A gente começou aqui falando sobre como sermos pais preventivos, né, ou não reativos,
E essa estabilidade também se dá em ações concretas de comunicação, de amor, né? Em alguns momentos também vai citar aqui, né? Já antecipo, que tem coisas que eu posso dizer, né, para o filho, olha, posso responder isso depois, né? Algum tema que é mais polêmico, mais pesado, deixa eu pensar um pouquinho e depois a gente já conversa sobre isso, até para eu me acalmar, para você se acalmar. E algumas estratégias assim é importante a gente ter, né? A gente falava aqui como educar é essa arte, né? Porque cada filho é único, cada pessoa é única, mas também é ciência, porque exige um método, um estudo, né? Tem técnicas que nos ajudem a comunicar melhor, a gerar confiança, etc. Mas diz lá então, senhor Ney, o que você tem a nos dizer sobre essa estabilidade de um lar para dar continuidade aqui à nossa live? Essa estabilidade, ela está muito nesse respeito que você tem que, vamos supor, ter com a esposa, com o que ela fala, com o que ela, assim, esse alinhamento que tem entre os dois. E fazer com que isso aconteça na família. Você deve lembrar, né, se isso aqui, uma coisa que eu não permitia era qualquer desleixo, qualquer deslize para um desrespeito para a tua mãe. E a tua mãe da mesma forma, né? Porque ela, além de me respeitar, ela não deixava que vocês se desrespeitassem. Então, quando eu via alguma coisa assim, o outro interferia e vocês sabiam que ali, assim, existia uma unidade muito grande. Né? Então, essa uma coisa que a gente conseguisse deixar isso muito claro, né, nos nossos comportamentos para os filhos. Então, essa é uma coisa. E a outra, para você fazer essa estabilidade, eu digo assim que os pais, e aí eu acho que o pai, mais, ele deve ser um gestor da paz no lar. Isso é uma luta para mim também muito grande, de chegar e aprender de que eu, né, sou o responsável da paz na família. Então, quando há uma encrenca, tem alguma coisa, eu tenho que intervir, eu tenho que vir, tenho que fazer conversar. Mas não é um pai autoritário, é um pai líder, é um pai que está lá para servir, é um pai que está lá para servir a esposa em primeiro lugar, né, do jeito que ela gostaria que fosse servido, não do meu jeito, porque às vezes a gente quer servir do nosso jeito, e depois servir aos filhos, né, assim, para que a gente consiga uma harmonia, né, evitando brincadeiras, assim, desrespeitosas, né, criando os combinados em casa, né, os combinados com a esposa também, assim, a gente tem os nossos combinados com a esposa, né, para você alinhar expectativas, e tudo isso parte de uma bela comunicação. O processo de comunicação na família tem que ser muito aberto, né? Para isso, eu recebi um conselho também lá no começo do meu casamento, que foi assim espetacular. Um dos cursos que fiz, que hoje quem continua com esses cursos é o IBF, né, que é o Instituto Brasileiro de Família, tem cursos maravilhosos, e ele falou uma coisa que me marcou, assim, tenha um dia para namorar com a tua esposa. Porque às vezes a vida vem vindo e a gente vai esquecendo de conquistar e reconquistar a esposa todos os dias. De sentar e ouvir ela com atenção, como a gente fazia quando era namorado. Então, se a gente não faz esse trabalho de conquistar e reconquistar a esposa, a gente vai entrando assim como se fosse duas pessoas cuidando de uma empresa. Né? Não é isto. Não é isto o matrimônio. Matrimônio são duas pessoas que se amam, né? E se amam e se entregam. Né? É uma coisa assim de paixão. Se não existe essa paixão, né? E essa paixão você tem que aos poucos realimentando. Se você não fizer isso, o teu matrimônio, o teu casamento vai esfriando. E dali a pouco você termina, os filhos estão crescendo e você olha, quem é aquela que está aqui comigo? Né? Não, essa é a minha esposa. Eu tive uma coisa muito bacana, assim, do meu pai, que em dois momentos fez ver o quanto ele amava a minha mãe.
né? E isso é uma coisa maravilhosa, né? Numa das discussões, eu fui, às vezes, que eles tinham, assim, algumas discussões, a mãe era mais colérica e o pai, às vezes, provocava ela e ela estourava com ele. Eu fui, né, até do lado dele defender, né, ele assim, não, a mãe tá... E quando eu falei alguma coisa da mãe, ele me cortou na mesma hora, falou assim, respeite a tua mãe, que ela tenha ela fez aquilo porque ela é a forma certa dela fazer. Esse foi o primeiro ponto que daí nunca mais, aí eu vi o quanto ele amava ela. Ele não ficava nem um pouco chateado das coisas, porque às vezes ele mesmo provocava, tinha as outras coisas, eram os estilos Era o dele. jeito dele amar. E a segunda coisa que eu achei maravilhosa foi quando ela faleceu. E depois de eu ver as coisas do velório, eu estava procurando uma foto para colocar uma lembrança dela, uma frase, para entregar na missa de sétimo dia. E ele chega com uma foto que ele tira de uma carteira, você sabe bem ali, que é cheia de fotos. E ele chega uma foto que entrega, ela tinha, naquela época, 80 e poucos anos, e eu estava com uma foto que eu achava bonita dela, lá pelos 60, e ele falou, não, essa aqui de 20 anos, esta é a minha esposa, e esta é a pessoa que eu quero que vocês lembrem dela, é esta foto, né? E eu quero que cada filho meu e cada sobrinho meu ganhe um pôster dessa foto, porque foi assim que eu conheci e assim que ela está para mim. E essa é a minha namorada, e é assim que vocês vão reconhecer ela quando chegar lá no céu. Eu achei aquilo maravilhoso, né? Porque ele amou ela o tempo todo, né? Que ela esteve aqui, vamos supor, se dedicou, né? É uma coisa assim maravilhosa. E essa Mesmo eles sendo tão mostrar diferentes, esse né? carinho que ele tem, né? E ele falou: essa senhora sofrida que você está me mostrando não é a tua mãe é esta aqui. Ó. E ele fala: essa é minha namorada. E é muito bonito porque hoje a minha neta, que não conheceu ela, mas que sabe dessa foto, e fala pro meu pai que diz: olha, essa é a tua namorada, né, vô? Ele fala: essa é a minha namorada. Essa é a namorada. E ela, esses dias, estava num passeio e ela pegou uma florzinha e falou assim: eu vou pôr essa aqui na água desse riozinho, que vai levar, Deus vai levar a morada do vô, né? Certo? É como se a minha mãe estivesse sempre acompanhando agora os netos em todos os lugares, né? Aí, de uma forma muito presente, assim, né? Certo? De uma neta que nasceu depois que ela já tinha nos deixado aqui na Terra, mas está lá no céu, né? Com certeza. Sim. Muito bem. Então, essa base vai sempre voltar aqui, seja na base dos meus avós, do meu pai, aqui com a minha mãe também, né? Em várias ocasiões isso se nota, né? E agora, seguindo um pouco o nosso livro do Hugo de Azevedo, ele traz também, eu queria trazer 3 temas na sequência. Ele fala da importância do conhecimento mútuo, né? Ele fala, lembrando isso, né? O que os filhos esperam dos pais, né? Então ele cita isso, ele escreve. Desde o primeiro momento, portanto, o filho é essa esperança amorosa dos pais e procura conhecê-los cada vez melhor. Fazem parte dele, sem os conhecer, não se conhece bem a si mesmo. Então é legal isso que agora a gente já dá continuidade, justo depois da história da Vonelli, do Bonet, né? Pensar qual é a relação entre essas histórias dos nossos avós, dos nossos pais, né? E as gerações que virão, e como isso é tão relevante para a nossa construção da nossa identidade, das nossas perspectivas e para o nosso autoconhecimento. Puxa, quem sou eu depende desse quem são os meus pais, né? Quais são os valores que eles carregam, quais são as perspectivas que eles trazem para a minha vida. Isso me dá uma pauta, né? Eu não sou uma pessoa absolutamente solta no mundo, não. Eu faço parte dessa história. Então, conhecer a nossa história geograficamente, conhecer como os nossos pais se conheceram. Eu até achei barato que esse sábado eu saí para almoçar com a sua esposa
você estava né, enfim, em São José dos Pinhais, eu levei ela para almoçar, né, no barreado com uma amiga minha, e eu estava junto na mesa com umas amigas e a mãe do meu lado. Nunca tinha acontecido isso, né? Eu umas amigas e ela ali comigo. E aí eu falei, mãe, conta aí como é que foi que o pai contou para você que te propôs em casamento, sei lá, ou falou dessa perspectiva de abertura à vida. E ela é mais tímida, né? Conhecemos a dona Gessilene assim, mas aí ela começou a falar, fala você, porque sempre tava o pai para contar. Eu falei, mãe, não tá o pai dessa vez, conta você. Dela, não, conta você, conta você. Então eu fiquei lá tagarelando, tagarelando. Mas é legal porque assim, eu já ouvi tantas vezes essa história que eu digo como se eu tivesse vivido aquela conversa, né? As duas condições, né? O que ela te propôs, as tuas reações, o que ela pensou, o que você pensou. Mas isso é tão bom que os pais contem, né? Quais foram as conversas mais importantes que tiveram aí quando eram namorados, o que fez com que se casassem, o que fez com que a família fosse dessa forma, ou seja, desse jeito. E essas conversas os filhos precisam saber, né? Puxa, isso aqui se não fosse essa conversa, talvez eu não existisse, né? Talvez não existisse o Dude, talvez não existisse a Laura. Essa conversa foi uma conversa chave para a nossa família. E essa capacidade, essa maturidade que tinha a dona Gessilene com os seus poucos anos aí enfim, era muito jovem quando falou com você sobre isso, né? O que supõe uma abertura de uma família? Pode ser que não venha nenhum filho, pode ser que venham vários. Essa clareza que ela tinha, né? Você vai me amar dessa forma, você vai me amar assim, você vai me amar assado. Essa importância, né, de que sem você eu não vou dar conta. E esse reconhecer isso. Tudo isso que ela conversou quando era namorada, sua namorada, e é ainda, né? Mas nesse momento, como isso faz diferença, né? A gente saber que essas grandes decisões se tomaram ali quando ela era jovem, e a gente se pauta por isso. Eu lembro que quando eu tinha 13 anos, pensei, nossa, com 13 anos minha mãe já namorava meu pai. Claro, não me fez nada, né, depois, mas eu sabia, né, e eu queria viver essa vida na minha pele também, né, ou com tal coisa. Enfim, decisões importantes se fizeram ali muito novas, né, no meu caso também, decisões importantes se fizeram muito nova. Então, eu já tinha essa pauta, né? Não preciso me preocupar, porque meus pais também decidiram coisas muito importantes, muito jovens, e não precisavam testar em várias outras pessoas ou em várias outras circunstâncias aquela decisão. Já estava decidido e essa perspectiva de felicidade já se aponta para a eternidade, né? Pronto. Mas essa importância de conhecer a história dos pais, depois também aqui um outro tema que já aparece, Ele né? até comenta, né, essa frase que ele tem ali, que o homem é um ser histórico, tá? Mas, assim, tá escrito ali também, uma coisa está marcada, assim, e, isso me levou a fazer várias conversas com vocês, a comentar, né, dessas decisões. E é muito bonito ver como os filhos gostam de ouvir de onde eles veio, como é que eles se conheceram, como é que foi o namoro deles, como é que foi, né? E a gente sempre sentou com vocês aí nos domingos, algumas coisas assim para contar, ou às vezes a gente contava para outros, vocês ficavam ouvindo assim Ouvindo. atentamente a história, né? Por isso que é importante o relacionamento com pais, com avós, né? Pedir para os avós contar. Eu achei muito bonito, Cícera, eu falei para o meu pai, que está hoje com 92 anos, comprei um caderno para ele, e falei, pai, queria que o senhor escrevesse as suas coisas. Ele já está com a mão bem trêmula, né? E foi agora, 2 semanas atrás, ele me mostrou o caderno, está metade escrito, com a letra dele, desde os primeiros anos que ele lembra, lá que ele morava na fazenda, né? E eu prometi para ele Opa, que daí a gente temos vai um fazer um tesouro áudio vindo aí. desse, né? Vamos pegar isso aqui, vamos ler junto com ele, vamos fazer um grande áudio desse livro dele. Porque ali tem a raiz das nossas, né, os valores aparecem, né, a cultura da família, que são coisas fortes, assim, que ajudam a decidir, porque as crianças, os jovens, né, os filhos, o importante é ensinar eles a decidir. E eles vão decidir em cima de valores que são muito fortes, mais do que os hábitos. Esses valores vão ser decisões, e para fazer essas decisões que eu estava falando, são decisões para sempre.
E a gente tem que chegar nessas decisões para sempre, porque a vida nos leva a isso. E quando a gente não consegue decidir para sempre, que a gente quer ficar só no pontual, a gente não é feliz. A gente só vai ser feliz quando a gente tiver coragem e a audácia de fazer decisões para sempre. Quando a gente fica na covardia de entrar num relacionamento e dizer, não, vamos ver se dá, né? Certo? Não vai ser feliz, nem você, nem ele, nem os frutos desse relacionamento. Agora, quando se diz que vai ser para sempre e você vai pôr todo o empenho, tudo muda. Tudo fica diferente. Essas decisões, e a gente tem que ensinar os nossos filhos a ter essa capacidade de dizer que eu vou para os Estados Unidos, como o Lelo fez, você dizer eu vou, né, a minha vida vai ser dentro do Opus Dei, e pronto, certo? São decisões. Agora, uma coisa bonita, que está ali no livro também, da confiança, né? A gente não tem que fazer as coisas pelos filhos, mas sempre a gente vai estar com eles. E todos eles sabiam que eu estaria sempre ao lado dele, eu e a tua mãe, estaremos sempre ao seu lado. Não vamos quebrar a cabeça na tua frente, não vamos, você que vai ter que quebrar, mas a gente vai estar junto com você. Vamos sorrir, vamos ficar juntos e vamos chorar juntos, né? Mas estamos juntos ali dentro dessa... Estamos juntos. Nesse trabalho. Estamos então, juntos. Isso é o nosso... É uma das marcas, né? Até quando, no começo das nossas conversas, né, falava, olha, quais são as marcas da minha família? Eu pensava, é um pessoal legal, a gente tem um quê de ludicidade, um espírito de serviço, mas a confiança, eu falei, não, peraí, a confiança passa na frente de todos esses. Porque eu sabia que eu podia falar, né, o que fosse, tanto para você como para a mãe, falar o menino que eu gostava, o que eu estava pensando disso, o que eu estava pensando daquilo, porque eu não seria julgada pelo que eu falava, né, assim, porque eu sabia que tudo que vocês me ensinaram, e vocês também sabiam isso, está bordado lá dentro, né, e muitas vezes eu tive que lembrar isso quando eu conversava com algumas famílias, que algumas filhas estavam já com sinais de rebeldia e tal, e às vezes os pais querendo ter atitudes um pouco mais opressivas, acho que eu vou proibi-la disso, vou proibir daquilo, não vou deixar que fale nunca mais. Eu falava, olha, não é assim que funciona, a confiança tem que ser a base, e por mais que agora ela esteja numa fase mais difícil, você tem que saber que lá dentro está abordado tudo o que você falou, o que você fez, o que você mostrou, o que você ensinou, porque senão a gente não consegue avançar, né, no relacionamento mesmo, né, ter essa cumplicidade, que fala da importância das confidências, né, que eu sei que esse é um tema que o senhor gosta de comentar, né, não é que os filhos têm que ser amiguinhos dos pais, ou os pais têm que ser amiguinhos dos filhos, não é isso, mas gerar uma confiança verdadeira, em que a gente possa, sim, saber que é amado por si mesmo, né, tem aqui um trecho do livro que fala, esse espírito, né, de justiça que traz também um respeito muito profundo, né, pelas decisões de cada um, pelas escolhas, apesar, né, o que eu digo, o que eu falo, né, tal, você sabe o que a gente pensa, mas deixa eu mostrar que ele traz esse tema nos juízos, nas palavras e nos atos, né, ele fala, mas a justiça nos juízos e nas palavras e nos atos leva, por força, a uma atitude serena, afável e atenciosa com todos. E é um espírito de serviço e gratidão que terá de notar-se extremamente de mil maneiras. E esse juízo, né, pensar bem dos filhos, né, eles não estão fazendo isso por, né, sei lá, às vezes de forma irresponsável somente, né, às vezes a gente tem que entender o filtro deles, né? Eles estão tentando mostrar, né, o valor que há nisso, tentando enxergar dessa forma, esse colocar-se no lugar, tentar articular alguns critérios, alguns conceitos. Óbvio que isso varia de acordo com a idade, a gente não vai se deter nisso agora porque o nosso tempo já está estourando, mas esse pensar bem dos filhos, né? Lembro que várias vezes, né, a gente tinha aqui exemplo para dar e vender, né? Tem que me segurar. Mas só uma única coisa que eu lembro que quando às vezes aparece alguma mentirinha, assim, né? Ah, fulano não falou a verdade e tal, e você, olha, sempre vou pensar bem, eu vou sempre acreditar no que ele me disse. Eu lembro que uma vez a gente estava, enfim, era evidente, estava na sala, e você falou, não quero que ninguém ligue a TV mais, a TV está desligada. A gente virou de costas, eu estava com você,
e a TV foi ligada por alguém. Algum outro ser ali da nossa casa ligou a TV. E aí eu falei, quem ligou? Aí você falou, não importa quem ligou, né? Assim, às vezes a gente tem que também ter esse cuidado, né? De não precisar expor de uma forma tão desrespeitosa a pessoa ali, e ter esse cuidado para dizer, olha, né, se a pessoa disse, não, não fui eu, lembro que eu mesma falei, foi fulano, e ele falou, não fui eu, né, e por mais que a gente soubesse, digamos ali, que tinha sido fulano, tem ocasiões em que a gente tem que dizer, olha, se ele está dizendo que não foi ele, não foi ele. Pronto, agora vai dormir, né? E pronto, né? Mostrar que a gente confia, mesmo que em alguma ocasião seja evidente o contrário, isso ajuda que depois, na própria consciência, eu pense, puxa, meu pai confia tanto em mim, por que que eu tô querendo enganá-lo nisso, né? Eu preciso ter essa clareza de que meus pais pensam bem de mim sempre, né? Isso supõe um treino, um autodomínio, e que não é simples, né? Em várias ocasiões a gente tem vontade de dizer, puxa, de novo isso, de novo você está me enganando, de novo você está fazendo mal feito, de novo esse negócio que você pegou sem me falar. E às vezes a gente tem que dizer, olha, isso não combina com você, né? Imagino que não tenha sido você. E é É, nesse, sadia nesse, essa confiança. nesse ponto, assim, às vezes os pais não precisam achar quem que é o culpado. E naquela hora, se querer achar quem que é o culpado, e você fazer pressão, né, vai haver uma reação do filho e você vai ajudar, assim, que a mentira continue sendo alimentada. Como é que eu faço com que a mentira não seja alimentada nessa hora? Em primeiro lugar, para a conversa ali, eu confio, se ele falou, falou, e aos poucos a verdade vai florescer, né? Vai florescer. Então, nesse ponto, os pais não devem instigar, não, foi você, mas isso aqui, alguém pegou isso aqui, quero saber quem pegou agora. Se não vê o cara aqui, não dá para você trucidar o filho nessa hora. Ele já sabe que ele fez coisa errada. Assim, ele sabe que não devia. Pronto, você já deu pelo tom que não devia. Saber quem é, não precisa. Né? Às vezes a gente faz isso vamos supor, às Orgulho, vezes né? por orgulho ou por querer. Né? Não, volta, né? Dá uma olhada, deixa, outro dia vai aparecer. Né? É interessante porque isso acontece muitas vezes durante a vida na família, né? Mas a gente tem que confiar. Isso é uma coisa que estava escrito, não estava até nesse aqui, estava num livro do nosso pai, do fundador do Opus Dei, que ele falava que ele acreditava mais no filho dele do que em 100 escrivões que assinassem que aquilo era uma verdade. Porque essa confiança, assim, ela abre o coração das crianças, abre o coração do filho, né? Aqui Muito diz assim, mais. nesse livro fala assim, a justiça obriga a confiar, e a boa pedagogia também. Quando se confia em alguém, essa pessoa sente-se obrigada a corresponder à nossa confiança. Pode falhar, mas depois ficará envergonhada, e o que isso voltará a querer merecer esse respeito. É preciso realmente voltar a respeitá-la e confiar nela. Havendo confiança, tudo se pode corrigir com amabilidade. E Que legal. esse é o segredo aqui, né? Para uma educação, para um lar estável. Eu penso que essa é uma palavra-chave para uma relação de respeito, para um lar estável. E um outro tema aqui que sai, eu tô com medo porque a gente tá, eu ainda tem um monte de coisa que eu queria Estouramos o falar tempo e aí nosso já, tempo está tremendo. estourando, mas que é o tema da verdade, né? Falar sempre a verdade. E aqui falei das mentirinhas que os filhos às vezes fazem e tal, mas eu vejo que é um tema importante, porque às vezes a gente fala, aquela bolacha acabou, né? A gente esconde, né? A mãe esconde, ou aquele, não, avisa que o dinheiro, não tem o dinheiro, né? Às vezes a gente até tem o dinheiro, né? Mas não tem dinheiro para isso, nessa circunstância. E esse tema de falar as coisas com muita sinceridade, né? Olha, não acho adequado que você compre isso agora, né? Não precisa disso agora, a gente tem outras coisas que a gente vai gastar, mas tem frases que a gente diz, ou que os pais dizem, né? E precisam ser um pouco refinadas para evitar que isso caia numa mentira, né? Às vezes a gente dá uma consequência, ó, se você não fizer isso, você vai ficar uma semana trancado no seu quarto. Isso é um Mentira, né? Que perigo. mãe que vai deixar uma semana o filho trancado no quarto? Então, tem que passar esse filtro da verdade, né? Assim, tudo que eu falar, isso repercute na nossa autoridade.
preciso pensar muito bem, né, quais são as batalhas que eu quero fazer, né, e pensar antes de falar, porque às vezes a gente solta coisas que não são verdade, ou não poderiam ser levadas à prática, né? Então, ter a atenção a esse ponto, tem coisas que, óbvio, não posso ser indiscreto, não preciso dizer toda a verdade em algumas coisas, às vezes tem coisas que eu falo, eu prefiro não falar sobre isso agora, prefiro que a gente converse sobre isso depois. Às vezes ter esse bom senso, assim, é importantíssimo, né? Mas nunca que eles vejam a gente falando mentira, né? Ou a gente propondo uma coisa que não pode se realizar. E isso que você falou, às vezes os pais caem em algumas armadilhas muito fáceis, né? É, esse da bolacha acabou, ela sabe que tem bolacha lá, né? E a Ela já gente não achou. termina a frase, né? Acabou para Tava só você tipo, agora, né? Era só a gente terminar assim, porque você não, agora não é para comer isso. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque nós somos o exemplo e as crianças ficam com o olho desse tamanho, elas veem tudo, né? Dentro disso. E a gente é o exemplo. E nesse ponto, na verdade, né? É onde elas mais ficam de olho para ver a reação que a gente faz. E o que nisso a que gente tem que ser prometeu, o muito, que que muito deixou de preocupado. prometer, o que que... E isso fere muito a relação ali, né? Ou, enfim, deve dar muito pano para manga para problemas assim com isso. Mas olha, também falei aqui, vou passar rapidamente pelo tema do dinheiro, né? Assim fala lá, tem uma parte sobre isso que vai nessa mesma linha, né? Do que é verdade, né? O que eu posso dizer, quais são as reivindicações sadias e quais a gente tem que ter a clareza de dizer, olha, não precisa disso agora, os filhos não esperam dos pais, né, que tenham ali o nível de todos, do colega mais rico da sala, não. E aqui é muito bonito como falar isso, né? Os pais não se devem deixar impressionar pelas reivindicações financeiras dos filhos ou porque se comparam com algum colega, desde que lhes deem o suficiente para se alimentarem, se vestirem e se educarem, cumprem seu dever. E a importância também de trazer esse assunto da sobriedade, né? O quanto a gente pode educar na sobriedade. Mesmo que Teve disponham um da exemplo fortuna, nisso aí que eu achei legal, que me ajudou às vezes a fase, né? Não sei se você estava por aqui, que era transformar uma coisa que eles estavam querendo. Teve uma época que era um pão d'água era R$ 1. E aí eles queriam alguma coisa e eu falava, ó, isso aqui dá 200 pães d'água. 200! Você imagina, 200? Eles conseguiram ter valores das coisas quando eram pequenininhos. E a segunda coisa é você eles saberem que nem tudo que se pode comprar se deve comprar, né? Cada coisa tem o seu momento, o seu lugar. Aqui a gente foi muito nisso, né? Quer dizer, às vezes uma pessoa estourou o tênis, ela tinha que receber um outro tênis. Não, mas ele recebeu um tênis, eu não recebi, mas o teu tênis está bom, as meninas não gastam tanto tênis quanto os meninos. Então, não dá para você fazer. Então, quando você vê que o dinheiro é feito para atender as necessidades da família, não para os gostos da família, então essas são uma coisa bem simples de trabalhar, o dinheiro que a gente tenha para atender as necessidades, não os gostos, não os querer, né? Senão as coisas exato. começam. E é interessante esse livro, isso aqui, ele tem coisas para os pequenos, para os médios e para os grandes, né? Para os adultos, para os adolescentes. Você consegue ver nele, né, exemplos assim para todas as idades. Atemporais ali. Você pode É, aplicar a qualquer época para qualquer filho. porque E tem olha uma só, época aqui que ele fala sobre a liberdade, né, que você vai é, falar, que é para adolescentes. E tem outras coisas que é para a pequena infância. Então, sempre você tem uma época que um você se público-alvo diz aí, assim, dá né? para ver. Por isso, esse livro eu li várias vezes ao longo da minha vida. Exato, né? E agora acho que para fechar, ele fala desse exemplo, o exemplo dos pais aparece todo o tempo, né? A importância do exemplo, a importância de respeitar a liberdade, né? Ele fala da liberdade, ele diz assim, a regra da liberdade é muito simples, só se pode proibir o mal, não se pode impedir nenhum bem. Esse respeito até pelo gosto dos filhos, né? Às vezes o filho tem um gosto meio esquisito, a gente tem que saber usar isso de uma forma muito equilibrada, assim, não preciso impor, né? O filho tem que gostar exatamente das músicas que eu gosto. Não, às vezes eu posso deixá-lo, né? Dizer, ó, tá um pouco alta essa música hoje, em alguns momentos sair, né? Tem coisas que a gente precisa ter um pouco de flexibilidade, mas esse respeito pela liberdade é importante, né? Que ele fala assim, ora, é fácil que os pais confundam o mal
com aquilo que os incomoda. E aqui é um tema difícil de discernir às Esse é vezes, né? difícil. Então aqui ele fala assim: fujamos de tal confusão. É evidente que os moços não devem arrebentar os tímpanos da gente na hora de, enfim, né, em algum momento e tal. Mas algum tempo onde ter tempo para ouvi-lo à vontade. Será muito ruidosa uma corrida de Fórmula 1, mas acompanhá-la na televisão não é crime. E é uma coisa ótima, embora para alguns pais seja tão agradável como um pontapé. E aí ele fala, nesse caso a gente pode também dar uma voltinha e deixar que os rapazes lá berrando diante de algum jogo de videogame, em alguma ocasião é necessário deixá-los extravasarem algo que eles de fato gostem. A moça tem direito a seguir a moda, mais ridícula desde que não seja indecente. Eu sei que a mãe quer poupar-lhes vergonhas, por vezes não repara que vergonhoso para ela seria não acompanhar as amigas na tal ridícula indumentária. Mas ele fala assim, liberdade, liberdade. Tudo que é honesto, viva a liberdade. Pareça bonito ou feio, nobre ou ridículo, e são apreciações bastante relativas, né? E ele faz isso, né, mostrando que tem assuntos que são irrelevantes, né? Tanto faz, né? O gosto pelo hippie ou pelo, sei lá, mas dentro desse bom senso, dentro do que é, né, indecente, né? Chega uma hora que, puxa, isso aqui desrespeita a dignidade humana, que não deixa. Mas tá lá um pouco esquisito, um pouco, né? Puxa, não me parece que eu não usaria um traje assim, mas ela gosta, então, ok, vou respeitar, né? E saber mostrar alguns valores objetivos, mas também saber relevar aquilo que eu não preciso impor, né? Então, existe um respeito pelo modo de ser, né? E que os pais precisam também ter esse feeling, né? Até que ponto, só me incomoda porque eu não gosto desse tipo de coisa. Ou não, aqui existem algumas regras que funcionam dessa forma e tal, né? Então, ter esse bom senso não é fácil, né? Exige uma cultura de almas, né? Uma boa apreciação pelo ser do outro, que não me pertence, né? Eu preciso entendê-lo, me colocar no lugar e saber respeitá-lo também. Aí você falou duas coisas. Uma coisa, nisso aí é muito bom os combinados, quando as pessoas fazem os seus combinados e os pais coordenam esses combinados, funciona, né? E dá essas aberturas nos combinados, né? Então essa é uma parte importante. A segunda que você falou, que eu acho assim fundamental a gente lembrar, é que os pais não podem corrigir por se aquilo te atrapalha, se aquilo te incomoda, se aquilo te choca. Pensa, conversa com uma ou duas pessoas, vê se aquilo é realmente uma coisa muito ruim, né? Ou você está nervoso naquele momento, ou aquele é um defeito que você está lutando contra você mesmo, e o filho vê em você e está fazendo em você, às vezes, não queria que ele tivesse. Então, são coisas desse tipo que a gente tem que tomar um cuidado muito grande na educação. Porque quando a gente corrige num tom elevado, gritando, e faz, o filho, Se todos afasta. os filhos falam, não, o pai está nervoso. Então, agora, não é problema. O que eu fiz não é problema. O problema é que o O pai está problema é nervoso. ele tá O problema não está em descontrolado. mim, está em lá. Certo? Ele que é louco, E né? A gente acaba ali a pode. educação e vira só uma discussão. Né? E é Uhum. isso a gente tem que tomar um cuidado muito grande para evitar. Né? Eu queria só contar uma das últimas histórias, aí a gente já vai encerrando aqui, porque já estouramos e a gente queria fazer em menos tempo, mas eu já previ. Falei, ixi, vai ter tanto tema aqui que eu duvido que a gente faça em menos de uma hora. Mas eu lembrei da Dorita Porto contando de um combinado que ela tinha na casa dela. Ela tem só filhos homens, né? E ela contou que como ela morava num sobrado, ela pôs lá uma regra, olha, menina não sobe para o andar dos quartos, nem que seja prima, não sobe, né? As meninas ficam na parte social. E ela falou, às vezes eles me questionavam, não, mas nem as primas, daí tal, nem no começo não entendiam tanto. Ela falou, depois me entenderam, né? Mas no começo não, parecia que era uma coisa, né, uma regra desnecessária da mãe ali. E, e ela falou, bom, se eu abro para as primas, daí abro para amiga das primas, daí abro para primas de segundo grau, e de repente, não, eu quero preservá-los disso, então era um combinado que eles tinham e que todos respeitavam, assim. E mais para frente foram entender. Tem coisas que as crianças não têm idade para entender, e às vezes eu não preciso nem ficar explicando muito por quê, né? Dependendo da idade, é assim, assim não dá, né? Tem que ser desse jeito, tem que seguir essa rotina e pronto. E tem outras coisas que mais para frente, com a idade, né, a gente pode explicar alguns conceitos que existem por trás, né?
Mas eu não sei se já tem algum outro comentário que você gostaria de fazer, eu já posso encerrar. Temos muitas coisas Não, aqui que esse livro suscitou. tem várias coisas que a gente poderia fazer, e a gente recomenda esse livro para as pessoas se lerem, eu acho que vale a pena, é uma, vamos dizer assim, uma leitura simples, e dali tem várias ideias, né? A gente não conversou um pouco sobre liberdade, vamos deixar esse conceito da liberdade para daqui para frente, alguns outros livros a gente mais, porque aqui a gente já tinha várias coisas que daria para dar vários cursos em cima desse livro, que é muito Cara, legal, top. e muito pequenininho e legal, né? Agora, eu, você, olha aí, se vocês aí na live pudessem fazer alguns comentários, dizer o que vocês esperavam dos pais de vocês. Eu até gostaria de saber, eu fiz essa pergunta, se algum de vocês quiser aí dizer assim, você como filho, né, todos nós que estão assistindo aqui, né, acho que não tem nenhum que não é filho, né, pode ser que os pais estejam vivos ou não, mas filho ele é. Filho de um Sim, casal. sim. O que ele esperava dos pais dele, né? Se ele tinha alguma coisa. Provavelmente é aquilo que você comentou na live, né, Cissa? Você claramente não tinha uma expectativa, mas tinha coisas que você diz assim, isso aqui fazia parte do, assim, era natural que fosse dessa forma. Então, se vocês pudessem fazer algumas contribuições aí, agora, depois que a gente comentou aí, o que vocês, como os filhos, esperavam dos pais de vocês. E isso é uma boa reflexão, porque provavelmente agora vocês já são pais, né? Se vocês esperavam isso dos filhos de vocês, né? Vocês também agora vão ver como vocês retribuem isso para os teus Os filhos, pais, né? né? Porque agora vocês já estão na outra figura Exato, de os pais, filhos. né? Outro papel, já tirou um boné de filho e colocou outro boné de pais. Então, se vocês puderem É. aí fazer alguns comentários, né? Dá para Ou deixar quiser isso, tal. Você que às vezes é deixar aí. difícil pôr de improviso, assim, né? E supõe ali mas pode deixar isso para a gente ver depois, né? E eu também queria voltar a esse último parágrafo, né? Essa perspectiva um pouco mais sobrenatural, que no fundo em alguns momentos foram saindo aqui nessa live. Mas essa é a pergunta, né? E esse é o tema. Quando a gente traz, né, o que os filhos esperam dos pais, muitas vezes a gente sabe, bom, é o que Deus espera de mim, muitas vezes, né? Espera que eu seja assim, que eu seja assado, né? Que eu possa atrapalhar o menos possível, né? Mas ajudar que essa pessoa tenha essa grandeza que foi chamada, né? E no final, esse parágrafo que eu achei muito bonito, né? Para os filhos, os pais são o rosto visível de Deus, né? E essa confiança em Deus depende muito desse nível de confiança que existe nos pais. Às vezes Deus dá um jeito de recompor isso de alguma forma, mas é um tema muito importante. Por isso, esperam ver neles refletida de algum modo a expressão divina. E é um tema exigente, é um tema que nos tira aí da zona de conforto, né? E de alguma forma a gente sabe disso, né? Puxa, os filhos esperam muito dos pais, né? Os pais esperam muito dos filhos, mas esse ver refletida a face de Deus é algo, assim, extremamente exigente, né? Então, que a gente possa aí também se ajudar mutuamente nessa aventura, né? Eu espero poder contribuir aí ao longo das próximas semanas com o material. Vou deixar também ao longo da semana Deixar os trechos links aí para. desse livro. Hoje, se você procurar na internet, na Amazon você consegue comprar esse livro, tem na Quadrante também tem esse livro, é fácil e barato, acho que é um dos livros bem simples. Cissa, o que a gente pode esperar para a próxima semana? Né? Para a Próxima próxima semana, semana. na próxima terça-feira, qual que é Toda terça-feira, então, a gente está aqui com essa. Bom, a gente fala, né? Às 9h30, fazer esse bate-papo aqui, né? Então, uma semana um livro, outra semana um filme. Semana que vem, tem muitos filmes que o pai gosta de comentar, né? É aquele lá, pai? Só para a gente finalizar o nosso combinado. A gente vai comentar o. Diz aí, pai, Feitiço só do porque. Tempo? Feitiço do Aquele Tempo, isso, me Feitiço do fugiu o Tempo. nome Quer dizer aqui. assim, se vocês quiserem assistir antes, ele está hoje lá na plataforma da Brasil Paralelo. Eu acho que também se tem isso no, No no YouTube deve Prime, ter, não Feitiço sei. tem. É um filme muito interessante e a gente vai mostrar ali assim, a transformação de uma pessoa. Né? Como a gente vai falar de pais protagonistas, a gente vai ver uma pessoa que mudou.
Porque uma coisa que é interessante, às vezes a gente acha que os filhos têm problemas, mas a gente consegue colocar os meios para eles serem melhores. A gente às vezes fica olhando só os problemas, né? E nesse livro, nesse filme, se vocês começarem a ver ele, vocês vão ver um cara, né, que Chato. sofre uma grande transformação. Sem dar spoiler aí. Eu gostaria, se vocês puderem ver, a gente vai comentar várias coisas do filme. É bem interessante e vale a pena depois ver com os filhos e ver fazer vários comentários que ajudariam os filhos. Ele tem Aí você algumas teria... cenas. Na verdade, dependendo da idade do filho, não dá pra ver esse filme, não, porque tem algumas cenas que são indevidas nesse filme, pai. Exato, exato. Mas eu acho que a reflexão vale a pena, sim, né? Só pra gente também não Certo? achar que não, mas é um filme bem. Tem algumas cenas lá que podem ser É um eliminadas. pouquinho mais fortes, assim. Mas a conversa vale a pena para a próxima semana, tá bom? Então, boa noite, pai, Então, boa boa quarta-feira, noite. aí começando. Esperamos vocês aí na Beijo, terça-feira. A gente vai até falar mais. sobre uns comentários sobre esse filme aí. E ser pais Beleza. protagonistas, né, na nossa vida aí. Um abraço. Certo, um abraço, tchau, tchau.